Beleza, tá gravando, galera. A partir de agora. Pessoal, deixa eu dar um recado para vocês. Eu não consegui. Eu já corrigi alguns trabalhos, a maioria, tá? 90% dos trabalhos já corrigi, ainda não consegui lançar lá no Moodle, tá? Então, não reparem não. Eu até acho que até amanhã eu descubro aí por que eu não estou conseguindo postar as notas. Eu acho que eu estou fazendo alguma coisa lá na formatação dos dados lá que eu não estou conseguindo colocar as notas para vocês. O Hugo me perguntou aqui, isso, daquela atividade, tá, Hugo? Daquela atividade do joguinho. Né? Eu já corrigi lá, isso aí, o Mago dos Números. E aí eu já comecei a corrigir e tal, já estou no finalzinho da correção, mas não consigo colocar as notas lá. Aí eu não quero colocar diretamente no acadêmico, porque às vezes o professor houve né? Não era, eu esqueci, fiz alguma coisa errada, a gente pode rever a nota. Aí no acadêmico dá um trabalho danado. Então eu estou tentando colocar lá no Moodle primeiro para vocês darem uma olhada e depois eu vou, se ninguém tiver contestar nada, aí a gente lança lá no acadêmico, né, Luiz? Uhum, isso aí. E então esse é o recado. Eu estou terminando já a correção, tá, pessoal? Eu só pediria a uma aluna, que eu agora esqueci o nome, que ela me mandou a foto. Eu até tentei corrigir a imagem, tá? Mas só que o que acontece? O scanner ela tirou uma foto da folha, escrito o código. Tem coisas ali que eu não estou conseguindo ler. Tá? Então eu vou pedir para essa pessoa, ela deve estar aí, agora eu tenho que olhar o nome lá, mas para ela me encaminhar o arquivo digitado, tá? Para não mandar a foto, porque às vezes a gente não consegue ver e também na hora de eu transferir o código dela para o computador, eu posso estar errando e aí atrapalhando a nota dela, tá? Então quem me mandou por imagem, se puder me encaminhar por e-mail, pode mandar, tá? Eu registrei que a pessoa me entregou o trabalho, certinho. Só que eu estou tendo dificuldade para ler a foto que foi mandada. Tá? Então peço para mandar o arquivo mesmo. Pode digitar ali no Replit lá e encaminhar para mim. Faz o download do arquivo, copia, cola, né? E salva e manda o arquivo para mim por e-mail, tá? Vou deixar meu e-mail aqui. Aí é só encaminhar que eu me facilita aqui. Esse e-mail aí, pessoal, que eu deixei na mensagem. Bom, vamos dar uma olhada. Luiz Maurício, você quer dar algum recado, alguma coisa para os alunos? Não, os alunos que a gente tem que conversar, na verdade eu dei uma olhada aqui e só tem dois. É sobre o TCC. Por enquanto, Você quer deixar uns 5 é. minutinhos no final? Não, a gente conversa com eles na quarta-feira, um pouquinho depois da gente. Porque tem esses alunos ainda, tem ó, 7. Dos 7, 2 estão aí. Os outros 5, eu não. Bom, até a hora que eu vi, eu não. Deixa eu só dar uma conferida aqui. Eu acho que não. E entrou mais um, né? Tinham 35, agora tem 36. Ó, tá Não, só entrando tem mais um dois. agora. É, Vitor chegou aí. não, Vitor já tá no esquema. Beleza. Depois eu vou chamar pontualmente. É de escolha de coordenador, o que você. De orientador, Rafael? É o orientador e o tema. Isso aí. Tá? Você está na lista aqui de Schindler também. Até agora você já tem até grupo, né? Opa! Depois passa para mim. Que aí eu mato vocês aqui da minha lista de Schindler. Beleza? Valeu, valeu. Ó, o Vitor chegou aí também. Manda pelo zap para mim quando puder, ô Rafael. Você, o grupo,
e o orientador. Beleza, galera. Então vamos lá, ó. O papo de hoje, a gente vai falar sobre a geração de números aleatórios. Deixa eu compartilhar a tela com vocês, mas antes eu tenho que atualizar aqui, peraí. Me falem aí se vocês vão enxergar a minha tela. Estou enxergando a bandeira do Flamengo aqui. Jamais. Por isso que travou aqui, pô. Esse vírus aí. Estão enxergando a minha tela, pessoal? Beleza, beleza. Então, pessoal, vamos ver aqui, ó. Nessa semana eu preparei para vocês um material, um vídeo e um pequeno código. Deixa eu mudar meu papel aqui para estudantes. Eu preparei um pequeno material aqui para vocês falando sobre a geração de números aleatórios, tá? Então tem um vídeo, né, explicando direitinho que a gente vai comentar hoje e tem um pequeno código aqui que eu vou mostrar para vocês para a gente entender bem como é que funciona essa geração de números aleatórios. Deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho da letra aqui, né? Aí, acho que dá para enxergar legal. Pessoal, então olha só, eu já criei um vídeo para vocês para explicar como é que funciona a geração de números aleatórios em Python. Tá? Tanto assim que vocês conseguiram lá fazer o exercício que eu pedi, a atividade lá do Mago dos Números, né? Que a pessoa é tipo um gênio de números, né? A pessoa tinha que fazer a sequência de valores e essa sequência era gerada aleatoriamente. Tá? Mas aqui eu quero falar em mais detalhes. O Luiz Maurício já até comentou aí, pessoal, com vocês, essas múltiplas funções que o Python tem para gerar esses números aleatórios, tá? Mas eu vou mostrar isso para vocês aqui com mais detalhes. Deixa eu comentar uma linha aqui, a gente vai vendo as funções aos poucos. Então, olha só, pessoal, sempre que vocês precisarem gerar números aleatórios, vocês precisam trazer essa biblioteca chamada random para o código de vocês, tá? Então, vocês vão sempre fazer esse import aí da biblioteca randômica. Mas o Luiz Maurício também comentou no vídeo passado que o Python ele não gera números perfeitamente aleatórios. Aliás, nenhum computador faz isso. No computador, ele é uma máquina que a gente chama, se vocês fizerem faculdade de informática, a maioria vai fazer, né? Vocês vão estudar o que a gente chama de autômatos finitos, né? Então, é a chamada máquina de Turing. Tá? O computador ele é uma máquina que ele executa uma instrução atrás da outra, uma sequência de instruções. Então, ele não é capaz de gerar números de forma perfeitamente aleatória. Ele parte de uma instrução, executa essa instrução e obtém um resultado. É só o que ele consegue fazer. Mas, baseado nisso, tendo esse entendimento, a gente pode usar valores como a data, a hora, que nunca se repetem, né? Afinal de contas, o calendário sempre avança, por exemplo, tá? Ou o próprio clock do computador, como referência para gerar valores aproximadamente aleatórios, que a gente chama de pseudo-randômicos, né? Pseudo-aleatórios. São aleatórios falsos. Tá? E o Python, como toda a linguagem, tem essas funções também, tá? De gerar esses números aleatórios. Então a gente viu lá, no nosso joguinho lá do exercício, que a gente podia gerar um número inteiro aleatório simplesmente importando a biblioteca random
e imprimindo aqui um valor desse, né, desse método, dessa função randint, que é gerar um número inteiro entre 1 e 9, inclusive os dois números, né? Está inclusos aqui o número 1 e também o número 9. Então, se a gente rodar essa pequena script aqui, a gente vai ver, olha lá, ó. Espera aí que minha internet hoje não está... Olha lá, a gente vai ver ele gerando um número aqui, no caso ele gerou 4. E toda vez que a gente rodar esse número, ele aparentemente vai gerar um número aleatório. Mas, para provar para vocês que esse número não é perfeitamente aleatório, se eu utilizar uma função aqui, ó, que é o random seed, né? A gente está de semente isso aqui, né? A gente está exatamente pegando a origem, a semente desses valores aleatórios e estamos atribuindo um valor fixo. Nós não estamos deixando aqui o Python pegar número aleatório do clock do computador, ou do calendário do computador. A gente está marcando, ó, a origem é um número qualquer. Aqui no caso eu botei o número 7. Se eu gerar aqui, a gente vai ver ele gerando o número 6. Beleza, tranquilo, que com entre 1 e 9. Tá, mas se eu rodar novamente, ele vai gerar o número 6 de novo. E se eu rodar novamente, ele vai gerar o número 6 e vai ficar eternamente nesse mesmo número. Por quê? Porque eu marquei a origem dessa semente, desse random, né, em um valor fixo. Tá? Se eu rodar uma segunda vez, aqui, ó, se eu trocar esse valor da semente, vamos botar aqui um outro valor, 4, por exemplo, ele gerou aí um outro número aleatório. O problema é que ele vai ficar sempre preso a esse número. Tá? Isso é só para mostrar para vocês que esse random aqui, quando vocês forem fazer programas mais sérios, assim, que a gente pode confiar parcialmente nesses valores randômicos, tá? Mas a gente não pode atribuir, por exemplo, questões de segurança a essas funções, tá? Segurança da computação. Por quê? Porque se o cara souber quando o seu programa rodou, em qual máquina ele rodou, né, e certas condições do seu sistema operacional, ele tem condições de replicar esses mesmos valores. Tá? Então é possível, é improvável, mas é possível, que a pessoa consiga descobrir aí quais são os valores gerados aleatoriamente, entre aspas, pela sua máquina. Tá? Isso acontece porque é uma característica dos nossos computadores. Tá legal? Mas, em geral, né, para programas do nosso cotidiano, aí, né, jogos ou programas com um compromisso de segurança menos rígido, né, essas funções randômicas, elas podem ser usadas, tá? Então, a gente, se tirar esse comentário aqui para não travar a origem da semente aqui, a gente rodar, a cada execução ele pode gerar aí um número aparentemente aleatório para a gente. Bom, mas nem só de números inteiros vive o Python, tá? Ele tem muitas funções randômicas que ajudam a gente pra caramba aí para a gente poder gerar diferentes tipos de valores, como por exemplo o range, meu inglês aqui é brabo, hein? O range, né? Que ele vai gerar números aleatórios, tá? Olha só, vamos tirar esse parâmetrozinho aqui, ó. Esse cara aqui, ele também gera números inteiros, tá? O range. Só que ele vai gerar números entre 1 e 10, só que o 10 excluído, tá? Esse 10 aqui, diferente do randint, eu acho até que o Luiz Maurício comentou isso, né? Foi isso, Luiz Maurício? Acho que você chegou a comentar com... Sim. Né? Então, nesse caso aqui, pessoal, ó, ele vai gerar números aleatórios entre 1 e 9, porque não vai aparecer o número 10, tá? Então, se eu rodar aqui, vai ficar de forma bastante semelhante ao que a gente usou ali na linha de cima, tá? São duas formas de vocês gerarem números aleatórios. O range ainda tem umas vantagens, como, por exemplo, a gente pode definir aqui um step, um passo, né? Deixa eu tirar esse comentário.
ele pode definir um passo de números aleatórios. Por exemplo, se ele vai gerar números de 1 até 9, a gente pode definir que ele só gere números de 2 em 2, ou seja, as opções de 1 a 9 que ele vai pegar vai ser o 1, o 3, o 5, o 7, porque ele vai pegar de 2 em 2, tá? Porque eu defini esse passo aqui. Então, eu estou pegando, na verdade, aqui os números ímpares entre 1 e 9. Tá? Se eu rodar aqui, ó, ele só vai gerar números ímpares. 3, 3, 5, 9, 9 novamente. Tá? Então, se eu ficar brincando com ele aqui, ele só vai gerar números ímpares. Olha que legal, né? Todo aquele trabalho que a gente tinha lá em C, em Pascal, para gerar números ímpares, por exemplo, né? Números pares ou ímpares, agora fica muito mais fácil aqui se a gente, usando apenas uma linha aqui do random range, né? Existe também, pessoal, todas essas funções que eu mostrei de inteiros aqui, ó. Então vou até botar um comentário aqui, que isso aqui foi para gerar números inteiros, tá? Essas duas funções aqui, ó, elas geram números inteiros. Até aqui. Beleza, mas vamos supor que eu não queira números inteiros. Vou comentar aqui, ó. Eu não quero números inteiros. Então, existe uma função aqui, deixa eu apagar aqui. Olha lá. Existe uma função chamada random, né? Que é a função original dessa biblioteca randômica aqui, tá, pessoal? Essa função random. O que ela faz? Ela vai gerar números aleatórios entre 0 e 1, tá? Então, se eu rodar aqui, ó, só que não vão ser, como é entre 0 e 1, tá? Não vão ser números inteiros, tá? Vão ser de ponto flutuante, são valores reais, né? Olha lá, ó, 0,91 tal, né? 0,3. Então, a gente consegue, com a função random, gerar valores inteiros. Vocês podem perguntar assim, Kiko, mas e se eu quiser entre 1 e 100? Tá? Então, você pode pegar esse número que ele gerou e multiplicar por 100. Né? Então, se você quiser valores entre 1 e 100, basta multiplicar, porque no máximo ele vai gerar, né, o 1, que daria o próprio 100, ou 0, que daria o próprio 0. Então, qualquer valor aqui vai ser intermediário entre 1 e 100. Olha lá, se eu rodar aqui, então eu vou ter, né, aqui no caso 95,4. Na verdade, ele gerou um número entre 0 e 1, e eu peguei esse número e multipliquei por 100. Tá? Então, a gente tem aí um valor entre 0 e 100. Tá? Então, simples assim, vocês também podem gerar números de ponto flutuante, né, valores reais, entre qualquer intervalo com essa função random. Tá legal? Inclusive, se vocês quiserem depois converter, Kiko, eu não quero usar random int entre 1, vamos supor que eu queira um random int entre 1 e 100, mas eu não quero usar porque eu tenho implicância com random int, eu não quero usar o random int. Dá para fazer com random? Dá também, já que aqui você gera números entre 0 e 100, você pode muito bem pegar esse cara e pegar apenas a parte inteira, né? Com a função aqui, int, né? Que vai pegar apenas a parte inteira, ele vai truncar aqui o valor. Acho que está faltando um parênteses aqui, né? Ou não? Acho que agora foi. Olha lá, ele vai pegar apenas a parte inteira desse valor aleatório que ele gerou, né? Então, aqui no caso, a gente vai conseguir fazer como se fosse um rand int, né? Entre 1 e 100. Tá? Então, tá aí, ó, a função random, vocês conseguem gerar valores aleatórios aí também de forma, com ponto flutuante, né? Agora, o mais legal aqui, o que eu acho mais diferente, porque isso aqui é muito parecido com as outras linguagens, tá? Com algumas facilidades, mas mais parecido com as outras linguagens. Tá? Agora, se você quiser, você pode usar essa função random
para trabalhar com uma lista de valores. O nosso vetor que a gente usou lá no jogo, por exemplo, tá? A gente pode utilizar uma função random para escolher um valor dentro de uma lista. Então, olha aqui, ó, vamos supor que eu tenho uma lista aqui com esses 4 valores. Tá? E eu quero que o Python escolha uma lista, escolha um valor dessa lista. Normalmente, nas outras linguagens, C, Pascal, a gente teria que trabalhar com o índice, a posição dentro do vetor, né? Escolhe uma posição aí, posição 0, posição 1, 2, 3, e aí a gente pegaria aquele valor. Aqui em Python, a gente pode simplesmente pegar o valor direto. Então, olha lá, eu vou imprimir aqui um valor de uma determinada lista, um random choice aqui, né? Então, ó, vou rodar esse cara e ele escolheu o valor A. Vou rodar de novo, agora escolheu o valor C. Então, com o random choice, vocês podem manipular aí uma lista de valores e pegar simplesmente um dos valores diretamente com um único comando, tá? Sem ter que manipular o vetor, né? Bem prático. E isso tem implicações, como por exemplo aqui, ó, vamos supor que eu crie um vetor como esse x aqui, uma lista de valores, tá? E eu queira, deixa eu até fazer o seguinte, eu vou copiar esse código aqui, só para a gente ver ele escolhendo um valor, ó. Vamos supor que eu queira que ele escolha um valor dessa lista. Então, eu vou fazer assim, ó. Tá? Ele vai imprimir aqui na tela um valor da lista X. Vamos lá. Então, tá lá. Ó. Mesma coisa, né? Escolheu aí, vai escolhendo os valores da lista X. Mas uma coisa legal que ele pode fazer com essa lista de valores é, por exemplo, embaralhar essa lista. Olha que interessante, ó. Vamos supor aqui que eu queira pegar essa lista e queira misturar esses valores. Tá? Eu não quero que eles fiquem nessa ordem que eu coloquei aí. Tá? Então, eu vou imprimir primeiro a lista de forma ordenada aqui, na forma que ela foi preenchida, né? Mas depois eu vou embaralhar com esse shuffle aqui, ó, esse random shuffle, essa função aqui, ela vai simplesmente embaralhar esse código e vai imprimir para mim, ó, a lista novamente. Olha lá que interessante, pessoal. Então, ele começou, aqui foi o primeiro print, né? Com os valores certinhos dentro da lista do vetor. E depois ele rodou a função e conseguiu embaralhar aqui para mim os valores de forma pseudo-aleatória. Então, isso mostra, tá, assim, o poder do Python como um simplificador de código, né? A gente consegue aqui, por exemplo, manipular essa lista para escolher um determinado valor. E tem uma outra coisa legal que a gente pode utilizar também dentro do random, que é a amostra. Tá? Você pode pegar valores dessa lista de forma aleatória. Vamos supor, por exemplo, igual o choice, igual a gente fez com o choice, só que o choice, aqui ele escolhe um valor, né? Vamos supor que eu queira mais de um valor. Tá? Eu quero que ele... Eu vou deixar imprimir o primeiro aqui. Vamos supor, ele vai imprimir, pegar a lista, vai imprimir a lista. Mas agora eu quero que ele escolha uma certa quantidade de números que estejam lá aleatoriamente. Tá? Então, existe aqui a amostra, o random sample, né? Que ele vai tirar uma amostra aqui, que a gente vai dizer quantos valores eu quero extrair aleatoriamente desse vetor, dessa lista de valores. Tá? Então, se eu rodar aqui, ó, ele tem a lista que a gente imprimiu e ele buscou aleatoriamente 3 valores, porque eu defini aqui, né, a quantidade de valores. Tá? Se eu colocar aqui 2 valores, ele vai pegar 2 valores dessa amostra. Olha lá, aleatoriamente. Tá? Então, é bem interessante, assim, facilita muito essa manipulação de vetores, né, pessoal, com essas funções de amostra, né, você conseguir retirar de dentro de um vetor sem ter que trabalhar com índice diretamente. A gente deixa por conta do Python aí para ele fazer essa tarefa mais pesada, tá? E a gente vai usar isso para uma próxima tarefa que eu vou passar na próxima semana para vocês, um novo joguinho, né?
que a gente vai usar essa geração aleatória e escolha de um vetor. Um joguinho um pouco mais difícil que o outro. Dúvida aí, galera? Isso, ó, o Luiz Maurício está passando umas observações aí importantes. Lembrando que a criação de listas aqui é sempre esse... como é que chama isso aqui, rapaz? Esqueci o nome. Colchetes. Chaves quadradinhas. Chave quadrada. Os colchetes, galera, né? Sempre utilizando os colchetes aí para definir uma lista de valores, né? Dúvida, pessoal? De boa, né, João Pedro? Python é muito tranquilo, muito bacana. Muito bacana a gente trabalhar com ele. Tá? Eu já deixei lá para vocês um vídeo, tá, explicando esse código. Deixei o código lá para vocês também, né? E na semana que vem a gente vai criar um jogo. Na verdade é um quebra-cabeça. É bem legal, né? Um quebra-cabeça com números, que ele vai embaralhar os números e a gente tem que descobrir a ordem como se fosse uma senha, né? Ele vai dar vocês vão ver que é como é que o Python facilita. Se eu tivesse que fazer esse joguinho, tá? Vou redigir a questão direitinho, mas se eu tivesse que fazer esse joguinho em uma linguagem C, eu ia ter muito mais trabalho do que fazer em Python. Em Python vocês vão ver que a gente vai conseguir fazer em menos de 10 linhas de programa, a gente vai conseguir fazer esse joguinho, né? E vai ser a nossa segunda atividade aí para a gente ganhar nota. Tá legal? Luiz Maurício, quer aproveitar esses minutinhos? Eu terminei aqui. Quer aproveitar esses minutinhos para conversar com os alunos? Tá faltando hoje, deixa eu ver se eles estão aí, porque não adianta falar com quem... Estão faltando 3 alunos, na verdade, dos 7, na verdade, o Rafael falou comigo, eu já tinha conversado com o Rafael, já tinha conversado com ele, eu que não fiz o registro aqui na minha planilha. Então, faltam 3 alunos ainda que estão sem grupo e vão fazer juntos, né? Ou sem orientador. Deixa eu dar uma olhada, ver se eles estão aqui. Deixa eu ver se eles estão primeiro. Um não está. Essa aqui também não está. Eu já tinha olhado ela. E... nenhum dos 3 estão aí. Estão presentes. Então não adianta. Não adianta falar para vocês que já estão adiantados. Já estão finalizados aí com o grupo aí, não dá. Então não adianta. Os 3 que estão faltando, deixa eu fazer uma pergunta, né? Eu vou falar quem são os 3, mas eu não tenho visto eles nas aulas, né? Um é o Gabriel de Oliveira Pimentel. Alguém já me falou, eu coloquei aqui, que ele estaria trabalhando. Então, ele não estaria podendo assistir uns encontros síncronos. Isso procede? É isso mesmo? Alguém sabe dizer? Pode confirmar? Eu anotei aqui, eu coloquei que ele estava trabalhando, mas não disse mais nada. Não escrevi mais nada. A outra é a Joyce de Oliveira. A Joyce. E o terceiro é Maicon. Maicon Monteiro Dias. São os 3 aí que ainda estão faltando orientação. Então, se alguém tiver contato com um dos 3 ou com os 3, pede para me mandar uma mensagem, porque eu tenho que definir isso. Já estamos praticamente no meio de julho. Vai acabar não dando tempo de fazer. Tá bem. Deixa eu aproveitar também, pessoal, aproveitar o recado aí do Luiz Maurício, já que a gente está falando de TCC. Eu deixei lá na plataforma para vocês, no caso da outra disciplina, né?
deixei para vocês de prática dois modelos, tá? O primeiro modelo é do TCC, né, para vocês pegarem. E o segundo modelo, onde a gente tem lá um resumo para vocês preencherem. Tá? Eu peço para que vocês, até a nossa aula, quarta-feira, tentem fazer o resumo que está lá. Tá? Para quê? Para que vocês vejam se vocês vão conseguir utilizar o Overleaf como ferramenta de edição, se vocês vão ter alguma dificuldade, algum problema, para a gente poder garantir lá que vocês vão poder usar essa ferramenta para criar o TCC de vocês, tá? O artigo que vai ser o TCC de vocês. Então não deixem de olhar entre hoje e quarta-feira, não deixem de olhar para a gente tirar qualquer dúvida sobre o uso do Overleaf, né? A ferramenta de edição lá da disciplina de prática profissional. Tá? Então peguem o modelo, tentem colocar, comecem pelo do resumo, tá, pessoal? Porque vocês têm a atividade de resumo para fazer de prática profissional baseado na defesa de TCC que a gente assistiu na semana passada. Inclusive está lá a gravação da defesa de TCC. Tá? Então preencham, tentem fazer o resumo até quarta-feira para a gente tentar aí descobrir se houve alguma dificuldade no uso da ferramenta. Tá bom, galera? Conto aí com vocês, né, para a gente tirar as eventuais dúvidas lá na quarta-feira. Show? Vou colocar aqui o link da aula de microcontroladores. Vai ser o próximo. Uhum. O Lucas chegou aí agora. Opa. Antes tarde do que nunca. Avisado ele da presença. Foi legal lá que a própria aluna lá do TCC acabou nas limitações aí, partiu para o Python, né? Sim. Vocês viram que ela mesma quis, né, utilizar o Python. Tranquilo, Lucas? Então, realmente é uma linguagem. Para quem já programou em COBOL, hoje Python é uma delícia. Cheguei a pegar aquela época do Assembly. Aí era brabo. Já fiz umas coisinhas, sim. Assembly também eu fiz umas coisinhas. Um professor... Cortou aí, Luiz Maurício. Piradinho, eu acho que ele está pirado até hoje, cada vez pior. Petrópolis tinha muito prédio antigo e não tinha essa história de você um elevador, chamar um elevador e vir só um. Né? E a maioria dos prédios históricos, eles são tombados, então você não pode fazer alteração. Esse professor era um professor de arquitetura de computadores, a formação básica dele é engenharia eletrônica, e ele desenvolveu um circuito para colocar Cortou de novo. Às vezes é a minha internet, não sei. Vocês estão ouvindo o Luiz Maurício? Quem ficou aí? A internet dele, então. Caiu aqui. Voltou. E aí a programação, não sei até onde que a gente foi, a programação era em Assembly. Sim. A gente fazia tudo em Assembly, para chamar os elevadores. Rapaz, era muito código. E isso muito bom. Eu trabalhei muito em Assembly com o TRS-80, porque era o computador que tinha
no Cefet, né? Comecei com essa programação de microcontrolador no Cefet. E, na verdade, era microprocessador. TRS-80 era o CP500, CP300. E aí tinha que programar neles em assembly, cara. Era tenso, tá? Para fazer um ponto na tela era um... Eita! Eu tenho uma conhecida que tem um CP500 novinho, funcionando. O Fernando tem, Né? Fernando Carvalho. Luciana. Eu já pedi a ela para Vou parar a gravação vender. aqui. Ela não vende.